Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.378, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que veda abandono de animal e revoga dispositivo correlado da lei 2.814, de 85. Essa presidência recebe o requerimento de número 788, para adiamento da discussão e votação do projeto de lei para o dia 7/2/2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra o senhor autor, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, nobres pares, o motivo do adiamento do projeto é que, no tocante à fiscalização por parte da população, de como, quando a população observar um caso de abandono, em que se falam duas pessoas, nós tivemos uma sugestão de uma protetora a semana passada, e eu gostaria de levar essa sugestão às ONGs de proteção animal do município, para que, se for o caso, a gente apresente uma emenda com base nessa sugestão, ou que ainda ela possa ser até melhorada, essa sugestão dessa protetora que nos passou a semana passada. Então, esse é o objetivo. Por que não adiamos para dezembro? Justamente porque sabemos que a pauta está meio tumultuada, até porque temos a votação do orçamento, uma sessão exclusiva. Então, pedimos o adiamento para a primeira sessão do próximo exercício. Esse foi o motivo do adiamento. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Leandro Palmarini. Continua em discussão o requerimento de adiamento de número 788. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está adiada a discussão do projeto de lei de número 10.378 para o dia 7/2/2012. Próximo item da nossa ordem do dia, o item de número 7, é o projeto de lei de número 10.913, de 2011, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei 1.324, de 65, a lei do silêncio, para vedar a execução de músicas atentatórias à moral e aos bons costumes e de apologia ao sexo, ao crime, à violência e ao uso de drogas. Essa presidência recebe o requerimento de número 791 de adiamento para discussão e votação do projeto no dia 6 de março de 2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está adiada a votação e discussão do projeto de lei de número 10.913 para o dia 6/3/2012. Questão de ordem do líder do governo desta casa, vereador Tico. Queria parabenizar o vereador Zé Dias, senhor presidente, pela sensibilidade. Outro projeto também de um cunho muito polêmico nessa casa, na manhã de hoje. E a gente agradece ao vereador Zé Dias por ter nos livrado disso nessa manhã também. Obrigado, vereador. Muito bem. Próximo item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.929, de 2011, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato, que exige a fixação do cardápio semanal da merenda escolar nas escolas públicas. Está em discussão o projeto de lei. Em votação.
com 11 vereadores votando, 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.929. Para a justificativa de voto, o autor do projeto, o vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria agradecer a todos aqui nessa casa pela compreensão e aprovação do presente projeto de lei, que visa a fixação semanal nas escolas do cardápio da merenda. É muito importante que nós tenhamos a porção, quantidade de gordura, de açúcar em cada porção, e é uma forma das mães, professores, acompanharem semanalmente o que vem sendo dado aos seus filhos no cardápio da merenda, inclusive para acompanhar se o fornecimento dos alimentos, aquilo tem realmente sido usado e balanceado na merenda. Com a questão da obesidade, diabetes precoce, que tem ocorrido bastante, e principalmente nas crianças e jovens, que tem ampliado e muito, é fundamental que as mães saibam no cardápio da merenda o nível de açúcar, gordura, custo, quantidade da porção que é oferecida nas escolas. Portanto, quero agradecer a essa casa e aos nobres pares, esperando que o prefeito Miguel Haddad se sensibilize e sancione a presente lei, porque ela é de cunho importante e não afeta em nada os planos do governo, o projeto do governo, do atual governo, do qual eu faço oposição, mas um projeto, quando é bom, a casa toda se manifesta favoravelmente. Muito obrigado. Muito bem, vereador Durval Orlato. Antes de discutirmos o nosso 9º item, né, eu havia pensado nisso, acabei esquecendo, e a vereadora Ana Tonelli acaba aqui de me lembrar. Eu acho que nós temos que dedicar essa sessão aqui ao nosso querido Paulista, né, que no sábado, né, sagrou-se campeão da Copa Paulista, né, um torneio que acontece aqui com os clubes que não disputam, né, o Campeonato Brasileiro da Série A nem da Série B, e o Paulista sagrou-se campeão, tendo vencido o Comercial aqui na cidade de Jundiaí por 2-0 e sendo derrotado lá em Ribeirão Preto pela contagem de 2-1. Mas eu vou contar aqui uma passagem para os senhores vereadores, viu, Doca? No sábado, eu estava, né, vendo televisão e aí localizei na Rede Vida o jogo do Paulista, vereador Val. E justamente já estava, né, no segundo tempo, logo que eu liguei a televisão, o Paulista fez 1-0. E eu imediatamente peguei o telefone e liguei para o presidente do Paulista, né, meu amigo e diretor financeiro desta casa, né, o Djair Bocanella. E o Dja estava lá em Ribeirão Preto, né, torcendo pelo nosso Paulista. E eu disse ao Dja, parabéns pelo Paulista, etc e tal, vamos aguardar o final do jogo. E desliguei o telefone e o comercial empatou o jogo. Dá mais 5, sei lá, 6 minutos, o comercial faz 2-1. Falei, Julião, será que você vai ser o pé frio que vai secar o Paulista? Mas graças a Deus não, o Paulista segurou o resultado até o seu final e sagrou-se campeão. Então, parabéns a todos os jogadores, a nossa torcida e ao nosso presidente, o Djair Bocanella, por mais essa conquista que ele logrou aí nessa Taça Paulista. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, cumprimentar o senhor pela fala e tenho certeza o senhor falou aqui em nome de todos nós, os vereadores aqui da casa. E como sempre a gente diz, nós não devemos sofrer por antecipação com as coisas e não devemos também comemorar nada por antecipação. O pessoal de lá do comercial já havia até falado com a prefeita de Ribeirão Preto, a Darcy Vera, pedindo, não é, que ela designasse caminhão de bombeiro e deixasse vias livres para a passeata dos vereadores, que com certeza, dos jogadores que com certeza iriam se sagrar campeões. Está aí, deu no que deu. E quem chegou na madrugada, 2h30 da manhã, soltando rojões por toda a área central de Jundiaí, foram os torcedores que foram lá, representando toda a nossa Jundiaí, ajudando o Galo a vencer, a trazer mais uma taça para nós. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Somente para dizer, senhor presidente, que nesse instante eu acabei de ver aqui ao lado o presidente do Paulista, já se foi, e eu corri lá e dei um abraço nele, parabenizando, né, porque o Paulista não chegou
a final por acaso. Bem administrado pelo presidente, e eu tive a feliz notícia, né, da vitória do Paulista, mesmo em derrota, sendo campeão, através de Vossa Excelência, do presidente, quando nós nos encontramos no sábado. E fiquei muito feliz e estava aí ansioso para ver o Djair, o presidente do Paulista, e assim que eu vi, corri e o abracei. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Pastor Roberto Conde de Andrade. Eu queria parabenizar o Paulista pelo título e também o senhor Márcio José, que por 2 vezes ele cantou o hino do Paulista na decisão da Copa do Brasil e cantou também aqui no Jaime Sintra, e isso trouxe, né, o pé quente para o Paulista, que conquistou esse título importante. Agora a gente espera que o Paulista monte uma equipe competitiva, que a gente sabe que toda competição a nível nacional, ela requer um investimento para que o Paulista venha se sagrar campeão da Copa do Brasil, né? Tem que preparar o time, acho que tem que contratar para representar bem Jundiaí ano que vem na Copa do Brasil. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Silvermani. Apenas também para cumprimentar Jundiaí pela grandeza do Paulista Futebol Clube, um clube centenário que com muita raça venceu suas dificuldades, e gostaria também de relembrar ao Djair, a torcida, que realmente promovam eventos que com certeza muitos vereadores aqui da Câmara Municipal de Jundiaí estão dispostos a contribuírem em evento, um jantar, enfim, alguma coisa, contribuir, dar a nossa contribuição para que o clube realmente se mantenha grande como sempre foi. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor Muito bem, presidente. vereador Silvermani. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Logicamente, toda a saudação ao Paulista, não é? Muitos aqui já se anteciparam ao que eu ia colocar, mas a minha questão de ordem, senhor presidente, primeiro é para registrar a presença do Celso Arantes, né, primeiro suplente e já assumiu como vereador nesta Casa de Leis do Partido dos Trabalhadores, e deverá fazê-lo por um período de 2 meses, na ausência da vereadora Marilena, que vai expor isso melhor no seu requerimento. Mas eu queria relembrar toda a Comissão de Participação Legislativa que hoje, às 15 horas, nós temos reunião aqui no plenarinho dessa casa, em virtude daquele protocolo feito por todas as entidades, sugerindo metas legislativas. Tem algumas dessas sugestões que recaem sobre a Comissão de Participação Legislativa. Eu gostaria que os vereadores da comissão estivessem presentes para a gente deliberar a respeito disso. Algumas das representações das entidades também estarão presentes. Eu os convidei para que a gente possa entender melhor e dialogar com eles. Então, hoje, às 15 horas da tarde, eu estou só reafirmando o que eu já fiz de ofício, aqui no plenarinho da casa, a reunião da Comissão de Participação Legislativa. Muito bem, vereador Durval Orlato. Então, retomando a nossa pauta, o 9º item. Na nossa pauta, projeto de lei de número 10.960, de 2011, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que altera a lei 4.570, de 95, que condiciona o comércio e o depósito de fogos de artifício para vedar sua venda a menor de 18 anos e dar providências correlatas. Está em discussão o projeto de lei de número 10.960. Com a palavra, a sua autora, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi o adiamento do projeto da última sessão, em que esteve em apreciação, porque eu não tive tempo de argumentar com os senhores a defesa da manutenção do parágrafo único que está sendo retirado por emenda pela Comissão de Justiça e Redação, por um entendimento da consultoria jurídica.
O projeto de lei, a finalidade realmente é coibir e impedir a venda de fogos de artifícios para menores de 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem bastante claro isto, mas a gente vê que reiteradas vezes estão acontecendo acidentes com crianças, por falta, muitas vezes, de ter isso muito claro, de forma visível no comércio. Então, nós entregamos para os senhores um levantamento rápido que fiz, com base nas informações ali disponíveis na Câmara mesmo, no sítio eletrônico. Nós temos leis que estão vigentes de 2002, de diversos vereadores que ainda se encontram aqui, como o vereador José Dias, por exemplo, que pede a fixação em hotéis e congêneres cartaz sobre hospedagem de crianças e adolescentes. Se a lei está sendo acompanhada ou não, é outra questão. A questão é diversas leis no âmbito social, criança e adolescente, muitos da saúde, direito do consumidor, no decorrer dos anos, exigem informações mais claras para os usuários. E é nesse sentido que a gente promove a discussão desta lei, com apelo para que os senhores não só façam com que se repita a lei, que é proibir a venda, mas também adotemos um mecanismo eficiente para que o consumidor e também o comerciante saiba das suas responsabilidades e das multas que poderão estar sendo aplicadas. Então, esse projeto de lei já altera uma lei que está em vigor desde 95, né, e pede para que a venda, que veda, né, a venda de fogos de estampido, fogos de artifício e substâncias pirotécnicas e similares a menores de 18 anos. E para completá-la, nós pedimos que todo estabelecimento autorizado a comercializar fogos, nos termos desta lei, manterão aviso em local estratégico e em letras visíveis, pedindo aí, então, um aviso de que é proibida a venda, citando o Estatuto e o parágrafo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 244. É a Lei Federal 8.069. Então, o apelo que eu faço aos senhores, e eu tenho certeza que a Comissão de Justiça e Redação fez a aprovação do trâmite do projeto pela legalidade, tentando cuidar que o projeto seja legal. Mas a gente acha insuficiente simplesmente dizer que é proibida a venda para a criança. A gente sabe das consequências que estão ocorrendo, é lá que as crianças vão buscar um aparato lá de pólvora e outros artefatos para criar bombas mais possantes, para dar estampidos mais possantes. Então, é com esse cuidado que a gente fez esse projeto de lei e fizemos aqui uma rápida defesa, que, com certeza, eu gostaria que os senhores atentassem para esse levantamento, porque são de diversos anos. E a gente vê da aprovação com pareceres da consultoria jurídica conflitantes, às vezes. Então, em alguns momentos, os projetos foram legais. E não receberam arguição nem veto e nem arguição de constitucionalidade, de inconstitucionalidade. Alguns receberam veto parcial e foi derrubado por esta casa. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos senhores para aprovação integral do projeto e a rejeição da emenda aposta pela Comissão de Justiça e Redação. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.960. Com a palavra, o novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, nós temos aqui... Não, desculpa, eu falei senhora? Ô, meu nobre, a gentileza de Vossa Excelência é tanto que agora eu extrapolei um pouco, né, vereador? Mas a gente agradece pela nobreza de Vossa Excelência. Estou acostumado sempre com a vereadora, presidenta desta casa, Ana Vicentina Tonelli, mas eu fico feliz do doutor Júlio César de Oliveira, o Julião,
E vamos aí, né, vereador e presidente desta casa. Eu quero aqui, senhor presidente, eu vou falar um pouco no presente projeto de lei 10.960, que altera a lei 4.570 de 95, que condiciona o comércio e o depósito de fogos de artifício para vedar sua venda ao menor de 18 anos e das providências correlatas. A gente sabe que o projeto de lei da vereadora, a vereadora sempre preocupada, e como ela leu aqui na tribuna, nós temos alguns projetos que já passaram por esta casa, né, que está em vigor desde 2002, a criança e o adolescente. A Lei 05.775, do 15/4/2002, publicação 23/4/2002, é de autoria também desse vereador, esse projeto de lei, né, que obriga a fixação em hotéis e congêneres de cartaz sobre hospedagem de crianças e adolescentes. E na economia, o comércio de serviços, hotéis, promoção social, criança, adolescente. E nós temos aqui outro projeto de lei também, que é 05.755, de 4/3/2002, publicação 8/3/2002, que determina a fixação em estabelecimento de saúde de cartaz com nomes e horários de trabalhos de médicos e demais profissionais. Veto total foi rejeitado e, portanto, está aí algumas leis em vigor. E eu quero aqui, senhora vereadora e senhor presidente desta casa, falar sobre o projeto de lei, que é a iniciativa da nobre vereadora, partiu da constatação em Jundiaí de um crescente aumento do comércio de fogos de artifício, cada vez mais facilmente acessíveis e não mais disponíveis apenas no período de festas juninas, mas durante todo o ano para diferentes comemorações, especialmente as esportivas, aumentando também o risco de ocorrências de acidentes por estes provocados, além de alguns episódios de bomba dentro das escolas ocorridos recentemente nesta cidade. Todos esses fatores motivaram a vereadora a elaborar tal projeto, buscando informar e sensibilizar os comerciantes e consumidores de materiais pirotécnicos e explosivos, uma vez que existem maiores riscos de dano físico pela utilização indevida por criança e adolescentes menores de 18 anos. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei importantíssimo e sou favorável pela tramitação desse projeto de lei, pela votação desse projeto de lei, fazendo aquilo que realmente precisa ser feito junto a essas crianças, esses adolescentes que realmente a gente vê as dificuldades hoje que se encontram referente a esse artifício que nós temos o ano todo em nossa cidade, em nosso estado e nosso país. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão, projeto de lei de número 10.960. Com a palavra o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, projeto da vereadora Marilena, que altera a Lei 4.570 de 95. Essa lei é de autoria do então vereador Antônio Augusto de Areta, que condiciona o comércio e o depósito de fogos de artifício. A proposta da vereadora de alterar a lei proibindo a venda de fogos estampidos, fogos de artifício, substâncias pirotécnicas e similares a menores de 18 anos. O projeto prevê que seja fixado um cartaz no local, visando o público sobre a proibição, conforme a Lei Federal 8.069 de 1990. No que diz respeito às crianças, todo ano temos informações de muitas delas que perdem dedos, membros e até ficam cegas no manuseio de fogos de artifício. Não existem fogos de artifício inofensivos. Esses produtos causam geralmente queimaduras de segundo grau que necessitam
de uma média de 15 dias de tratamento médico. Além disso, eles podem explodir nas mãos, mutilando o usuário. Eu até estava me lembrando da escola estadual Cecília Hollenberg, daquele episódio ruim que aquela criança fez aquela bomba caseira, senhor presidente, e jogou lá, que coisa triste. A bomba era caseira, mas ela precisou da matéria-prima para fazer essa bomba. E onde ela conseguiu? Uma criança. Nós vemos que é um mecanismo necessário. Eu quero parabenizar a vereadora Marilena pela importante iniciativa. Nós tivemos aí um aconselhamento jurídico, porque o projeto foi considerado legal e constitucional, mas para isso deveria ser apresentada uma emenda, como foi feito, suprimindo o parágrafo único do artigo 1º, que prevê a fixação de cartazes. É uma pena. Essa emenda foi apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, mas seria de grande valia esse cartaz, se ele ficasse afixado. Que essa emenda, eu quero aqui reforçar o pedido da autora, que ela não seja aprovada, pois a fixação de cartazes é importante para conscientizar a população e não irá onerar de forma alguma o estabelecimento comercial, que comercializa esse material, esses artifícios. Então, seria importante, porque não trazem, não sei qual é o problema deixar o cartaz, que irá, quando a pessoa chegar no balcão de atendimento e dar de cara, olha, não pode vender para menor de 18 anos. Aí nós vamos estar ali, ninguém precisa falar nada, já está explícita a lei ali, contendo ali as informações necessárias. Tem mais um mecanismo necessário. De antemão, digo que votarei favorável e parabenizo a nobre autora, a vereadora Marilena Negro. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.960. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vamos colocar em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, está aprovado o projeto. Agora teremos que votar a emenda de número 1 ao projeto. Em votação, a emenda de número 1. Vereador Zé Dias. Vereador Val. Vereador Doca. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitada a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 10.960. Portanto, aprovado o projeto e rejeitada a emenda ao projeto de lei de número 10.960. Presidente, por gentileza, eu peço a palavra para justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra apenas então somente para justificar, na condição de presidente da Comissão de Justiça e Redação,
qual a razão da nossa propositura, da nossa sugestão de supressão da emenda. A emenda foi apresentada tendo por base uma consulta efetuada em projetos anteriores que levaram em consideração a mesma matéria no tocante à fixação de placas indicativas em estabelecimentos comerciais. Entende o Tribunal de Justiça que isso aí é esfera de competência exclusiva da Prefeitura Municipal. Tanto é assim que a nossa consultoria jurídica fez juntar aqui 5 acórdãos em projetos, inclusive projetos dessa casa, que tiveram a ação de inconstitucionalidade deferida no tocante à fixação de placas. Por isso, então, é que a comissão, tomando essa precaução, houve por bem apresentar a emenda supressiva. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Fernando Manuel Bardes. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.974, de 2011, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei 3.672, de 91, que criou a Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi, para nela vedar as práticas que especifica. Esta presidência recebe o requerimento de número 789, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, de adiamento para a sessão do dia 3/4 de 2012. Está em discussão o requerimento de número 789. Com a palavra o autor, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, então, somente para justificar alguns pontos a serem sanados, uma coisa simples, por isso que eu pedi adiamento, queria agradecer ao vereador Val e aos irmãos que aqui compareceram, porque nós rediscutamos tal fato. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, e obrigado a vocês pela presença. Muito bem. Continua em discussão o requerimento de número 789, com a palavra o novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Não, só requerimento. Senhor presidente, nobres pares, requerimento de adiamento sobre o projeto que nós apresentamos. Quero dizer, senhor presidente, que eu vou votar contrário ao adiamento do projeto. Tivemos uma reunião, escutei respeitosamente os líderes das religiões de matrizes africanas, como eu fiz também na audiência pública. Eu tenho para mim o pensamento que nós vamos continuar protelando uma ideia fixa no projeto, como se ele tivesse cunho religioso. Mais que a gente diz que não tem cunho religioso, não tem, o final da fala é que tem, levando até para outras ideias, né, de discriminatórias, que não tem nenhum cunho religioso, nenhuma intenção por trás, não é mascarado o projeto. De minha ótica, nós deveríamos votar o projeto hoje. E o plenário, que é soberano, rejeita ou aprova. Mas aprove por bem, doutor Paulo, de apresentar esse requerimento de adiamento. Essa é uma casa democrática, nós temos que respeitar. O doutor Paulo é um companheiro, né, e nós estamos aqui, senhor presidente, para fazer o que o plenário decidir. Eu, de antemão, reforço aqui que gostaria de liquidar este assunto, colocar em votação, porque a nossa intenção, nosso único objetivo, eu reforço aqui e digo, é defender o meio ambiente, replicar a lei, no que diz sentido já a lei federal, lei estadual, o decreto da Reserva Biológica da Serra do Japi, o que é totalmente natural. Como acabamos de ver, já leis aprovadas no dia de hoje, né, replicando leis federais, somente dando mecanismo de fiscalização, não coibindo, não proibindo nenhuma prática religiosa na Serra do Japi, embora afirme-se categoricamente contrário a esta ideia. Eu não posso concordar com isso, porque não é essa a nossa ideia. Ideia, ela é explicitamente de cunho ecológico, sendo essa a nossa intenção. Portanto, gostaria de ver o projeto apreciado hoje. Se não for, vamos aguardar na data. Mas eu sei que vamos protelar a mesma discussão, porque parece que não se querem entender
que o projeto é apenas para defender a serra e não proibir nenhuma prática religiosa de nenhuma natureza, nenhuma visita na Serra do Japi, apenas concordar com a lei já existente e trazer esse mecanismo. Portanto, senhor presidente, são essas as palavras do vereador Val, que encerrem prazo oportuno. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Falar o uso da palavra agora, o vereador Tico, para falar no requerimento de adiamento. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos falar no requerimento número 789, de adiamento para a sessão ordinária de 3 de abril de 2012, da apreciação do projeto de lei 10.974, do vereador, de autoria do vereador Val. Eu queria tanto elogiar o vereador Paulo Sérgio nessa manhã, pelo pedido de adiamento, vereador, pela coerência e também o acordado, né, entre alguns vereadores do adiamento, e dessa forma fica a contento desse que vos fala. E elogiar a iniciativa do vereador Val também pela postura, Val, defender a sua propositura e a certeza que o senhor está no pensamento correto. E eu tenho certeza, vereador Val, que todas as pessoas aqui dentro dessa casa têm postura de defender o que faz, né? Agora, na reunião que nós tivemos lá dentro, vereador Val, eu não vi ninguém que não defendesse a Serra do Japi, né? Tanto os vereadores quanto as entidades que tiveram presentes. Então, nisso, todos convergeram, né? Então, nisso, nós fomos unânimes. E falei a Vossa Excelência, falei a todos que estaria desconfortável em votar esse projeto hoje. Então, mas elogio a postura de Vossa Excelência, sei da idoneidade de Vossa Excelência, sei do comprometimento de Vossa Excelência, tanto com a Serra do Japi como as coisas de nossa cidade. Então, parabenizar Vossa Excelência pela postura. Mas Vossa Excelência tenha certeza também que nós não estamos à vontade de votar esse projeto hoje. Tá ok? Por isso, vamos votar pelo adiamento. E pela conversa, vereador Val, né, pelo diálogo, eu tenho certeza que nós chegamos no denominador, tanto Vossa Excelência quanto essa casa e as entidades também que têm interesse na matéria, tá ok? Tenho certeza que não é de cunho religioso, tenho certeza disso, mas temos que ter mais dados nesse momento, precisamos de mais informação, tá ok? Por isso o adiamento, então votarei pelo adiamento e respeitando a postura e a atitude de Vossa Excelência, tá ok? Muito obrigado. Muito bem, continua em discussão o requerimento, com a palavra o pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, eu vou votar também contrário ao adiamento, apoiando o meu companheiro Val. Não vejo nesse projeto nenhuma agressão à religião, muito pelo contrário, eu vi alguns representantes de uma determinada religião processando o vereador Val, que é um vereador como qualquer vereador dessa casa que foi eleito pelo povo, pela vontade soberana do povo, tem direito de se expressar. Na própria lei orgânica e no regimento interno é dito isso. E eu vi um cidadão fazendo ameaças, dizendo que é autoridade disso, autoridade daquilo, como se nós, vereadores, ficássemos com medo. Então, achei isso um absurdo, e por isso que eu subo nessa tribuna. Podem até amanhã dizer, mas é pastor da Igreja Universal, por isso que está defendendo o projeto do vereador Val. Aí eles querem levar para o lado da religião, que não tem nada a ver. Eu estive na Serra do Japi e fui lá no Paiol Velho e constatei resto de animais. Eu não estou falando de algo que eu não estive lá presenciando. Eu estive um tempo atrás, num sábado à tarde, e eu vi lá vários restos de animais. Estive na cachoeira do Morongaba, lá, que está interditada pelo Ministério Público, e conversando com um guarda municipal, ele disse para mim que a água estava contaminada por causa
dos trabalhos que são feitos. Então, eu vou votar contrário ao adiamento, mas eu acho um absurdo isso. Se está havendo alguma discriminação, é por parte de alguns integrantes de uma determinada religião contra o vereador Val. Continua em discussão o requerimento ao plenário de número 789. Com a palavra, o nobre vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, eu pedi a palavra porque, enquanto na reunião que nós tivemos lá, eu preferi mais ouvir do que dar a minha opinião, até porque a opinião ela vai se transmitir no momento do voto aqui, até porque o plenário é soberano. Mas eu fiquei, assim, um pouco preocupado, e já vou digo o seguinte, que a propositura de adiamento, ela se mostra muito ponderada, eu acho que daí pode surgir o entendimento. Mas eu fico preocupado quando as coisas nessa Casa de Leis, e não só aqui, envolvem questões fundamentais de crença, de religião, e que afrontam, às vezes, a Constituição. A nossa Constituição dá plena e absoluta liberdade de convencimento e de religião. E religião é algo muito sério, tão sério a ponto de que, para o mundo todo, como nós vemos hoje, que as guerras têm, lógico, evidentemente, um cunho econômico, mas usam a religião como mote. Usam a crença, aquilo que na pessoa efetivamente cultiva no seu espírito e acredita piamente, como forma de discriminação. Como forma de discriminação. E eu digo isso porque, historicamente, talvez o período mais negro da história do ser humano na face da Terra foi motivado pela própria Igreja Católica quando da Inquisição. E eu sou católico, não tão praticante quanto deveria, mas por conta da herança da minha família, eu tenho, né, a religião católica como religião. E vejo esse ponto negro na história, a ponto da Igreja Católica se sentir no direito de, ao representar a divindade que acredita, de simplesmente, o quê? Dizimar todas as outras pessoas que, por alguma razão, não concordassem com a sua opinião, com a sua crença. Então, quando, no bojo dessa discussão, eu já vou terminar, senhor presidente, no bojo dessa discussão, quando o BA falou em tolerância, tolerância é uma palavra extremamente perigosa, porque se eu tolero é porque eu não concordo. Se eu tolero, eu parto do ponto de vista que eu não concordo. Se eu não concordo, eu sou contra a liberdade de crença e de religião. No momento oportuno, eu vou ocupar essa tribuna de novo, quando o projeto novamente vier à discussão. E aí sim vou externar o meu pensamento, porque eu vou ter um tempo um pouquinho a mais. Obrigado, senhor presidente, desculpe aí o atraso. O senhor nem esgotou o tempo, vereador Bardi, eu estava tranquilo aqui ainda. Continue em discussão o requerimento da plenária de número 789. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, em relação ao pedido de adiamento assinado pelo vereador Paulo, acho que a reunião trouxe, não sei se um esclarecimento ou talvez algumas dúvidas em relação ao que estaríamos votando. Acho que dúvida não, porque eu também confesso que vim para a sessão hoje para votar com tranquilidade em relação ao projeto. Só que naquilo que foi levantado pelas questões, acho que um bom senso hoje, peço, inclusive olhando e conversando com o vereador Val, meu grande companheiro aqui na Câmara Municipal, de procurar encontrar esse meio termo. Vejo que o projeto não tem, de forma alguma, o aspecto de discriminação. Tenho esse entendimento. Mas, em função da reunião que nós tivemos, um desconforto em relação à imagem que estaria passando esse projeto. Não, talvez, pelos vereadores que já entenderam o que é, mas talvez para a própria comunidade o que seria esse projeto. Então, eu voto favorável
ao adiamento, vou votar favorável ao entendimento, buscando, esperamos nesse período aí, esse bom termo entre as partes, para que a gente tenha tranquilidade na hora de votar. Não que hoje não teríamos. Eu senti que, a princípio, nós teríamos até uma votação favorável. Creio que, se fosse votado hoje, talvez até teria a votação favorável do projeto, mas eu acho que essa Câmara toma um posicionamento correto no sentido de adiarmos essa discussão, que eu acho que é um dever nosso também ouvirmos, principalmente as pessoas que estão, né, se sentindo, de uma certa forma, prejudicadas com esse projeto, para que a gente abra essa discussão, abrindo espaços para uma futuras emendas, e dessa forma que a gente não impõe. Eu acho que a Câmara não tem o direito de impor, e nem essa é a intenção, mas sim é a casa do diálogo, é aqui. Eu acho que essa abertura vai se fazer nesse tempo, esse diálogo. Então, eu vou votar, olhando para o vereador Val, que pediu, inclusive, que fosse votado hoje, mas com a tranquilidade, vereador, no sentido de abrir essa discussão, porque a gente tenha um momento de bom senso, de entendimento, e que a gente possa mesmo atender todas as pessoas através de um projeto interessante, importante em relação à preservação. Nós devemos tomar alguns cuidados, e eu espero que esse momento de discussão aconteça nesse período de prorrogação dos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Continua em discussão o requerimento de adiamento. Para falar no requerimento de adiamento, o vereador Silvermani. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei tem propiciado um amplo debate aqui nessa Casa de Leis. Debate é o que nunca faltou, e até a oportunidade de conhecermos melhor as religiões de matrizes africanas. Estava demorando, né, Leandro? De matrizes africanas. Lamentavelmente, Reginaldo, lamentavelmente me deu branco, já que houve um certo momento em que falou-se do momento negro na história. Na verdade, não existem momentos negros na história, né? Existem lacunas na história. E assim como também eu não concordo com a expressão mulato, porque mulato vem do termo cor de mula, então o certo é pardo. Bom, continuando no projeto, entendo, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que Vossa Excelência realmente fez as alterações que havíamos defendido nas audiências públicas anteriores. Vossa Excelência realmente teve a humildade de seguir as sugestões que foram apresentadas pelos demais vereadores, mas a gente percebe que ainda assim há algum problema, há um desconforto. Talvez haja a necessidade de as duas partes novamente discutirem isso, e Vossa Excelência o tempo todo vem dizendo que está disposto, gostaria de estar recebendo, até por escrito, dos representantes que são contrários a esse projeto de lei, uma sugestão, alterações, emendas, substitutivo. Então, entendo que a oportunidade do adiamento é realmente para fazer com que Jundiaí, assim como o Brasil, seja um local da plena harmonia, da plena convivência das pessoas. Eram essas minhas palavras, por isso votarei favoravelmente ao adiamento. Muito obrigado. Muito bem, vereador Silvermani. Continua em discussão o requerimento ao plenário de número 789. Em votação.
Com 12 vereadores votando sim, 2 vereadores votando não, 1 vereador ausente e essa presidência que não vota, está adiada a discussão do projeto de lei de número 10.974 para o dia 3 de abril de 2012. Justificativa de voto do vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, acho que foi de bom tom esse adiamento. Eu acho até, vou um pouquinho mais adiante, eu pedi para que fosse feito um requerimento de audiência pública, né? Gostaria de contar com a posição dos nobres vereadores aqui. Eu acho que tem que ser discutido com muito mais calma do que simples adiamento por 5, 6 meses aí. Eu acho que agora os senhores também têm a obrigação, né? Vamos fazer a meia-culpa de apresentar para o vereador Val sugestões com respeito ao meio ambiente e à religiosidade. Então, eu acho que tem que ter muita cautela agora e responsabilidade, não só suas, mas nossas também. Por isso que eu estou sugerindo aos vereadores uma audiência pública, acho que seria de bom tom, pedir o requerimento e vou passar. A gente vê aí, não parece uma guerra religiosa, né? Parece que estamos numa mini guerra santa aqui. Não é bem isso daí. O que eu acho é que vocês têm o direito de ser ouvidos, a vereança tem o direito de ser ouvido. Só questiono agora o pastor Roberto Conde, que tipo de ameaça foi feita lá. Eu não percebi nenhuma ameaça, então a gente queria saber o que realmente houve. Eu acho que foi uma conversa normal, tranquila, onde rolou o bom senso e por esse adiamento e principalmente pela audiência pública agora. E, principalmente, o respeito à nossa Constituição Federal, que estabelece, né, a liberdade de religião, a liberdade de cultos religiosos, principalmente em seu artigo 5º, inciso 6º, se não me falha a memória. Nossa religião ela é criticada. Eu sou católico, apostólico romano, comecei na Umbanda, frequento a Umbanda. Eu acho que a gente tem que vestir a camisa. São várias vezes eu falei, eu sou umbandista, eu sou espírita, trabalho no Centro Espírita Operários da Verdade, sou católico de formação, não frequentante. Só que, e não só a nossa religião, eu acho que todas as religiões, sejam elas as pentecostais, os muçulmanos, os evangélicos, a gente tem que conhecer para criticar. Eu acho que existe uma falsa visão do que realmente a gente faz. O nosso serviço social, as pessoas que nós atendemos, o bem que nós fazemos, né, parece que cultuamos o demônio, não é bem assim. Então, tem que se conhecer, principalmente, a religião, para posterior crítica, ou qualquer tipo, né, de crítica. E, basicamente, é isso. Obrigado, vereador Val, entendo a vossa postura, e espero que entenda a nossa. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Justificativa de voto, do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, sem querer polemizar, apenas dizer o seguinte: quero reiterar aqui, não há cunho religioso. Respeito à religião, matrizes africanas, porque eu quero ser respeitado. Sofremos discriminação, tanto quanto qualquer outra religião, senhor presidente. Me chega a notícia que sábado passado estávamos num culto nosso, evangelístico, e a polícia militar chegou lá pedindo para que encerrássemos. Horário normal, permissível para a lei. E o nosso pastor, na sua simplicidade, talvez por falta de conhecimento da lei federal, encerrou. Então, isso é um fato agora, recente, de sábado passado agora. Agora, que bairro foi? Vila Marlene. Então, veja só, isso é lamentável. A intolerância religiosa é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É um país laico. Agora, eu votei o projeto porque nós discutimos o projeto. Eu tive o privilégio de conversar com meu amigo, o pai Valdo está aqui, conversou comigo várias vezes, discutimos em audiência pública, mostrei que não era de cunho religioso e reafirmo aqui, não é de cunho religioso. Conversei com outros também. Por isso, companheiro vereador, doutor Paulo, eu acho difícil um entendimento melhor, porque eu venho dizendo desde o início e pedindo para que me apontem de fato no projeto onde é que está o cunho religioso. Não tem, não quero que tenha, por isso que não fiz um projeto de cunho religioso. Não há divergência entre nós aqui. Então, é expressamente de cunho ecológico, que a própria religião que contesta é defensora do meio ambiente. E eu os parabenizo por isso. E o projeto diz exatamente isso. Obrigado, senhor presidente.
Para a sua justificativa de voto, vereador Pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, quero justificar meu voto, até respondendo ao vereador Paulo Sérgio Martins. Eu também, no passado, eu fui espírita, lá no Rio de Janeiro. A Igreja Universal, vamos botar assim, 80% dos membros vieram do espiritismo. Grande parte, aí eu estou na Igreja Universal quase desde a sua fundação, e eu posso dizer, vereador Val, que 80% dos membros que nós temos hoje da Igreja Universal são oriundos do espiritismo. Então, nós não temos nenhuma, vamos dizer assim, não há da nossa parte nenhuma guerra religiosa. A gente, quando faz programa de rádio, televisão, nós convidamos até os espíritas para vir na Igreja Universal do Reino de Deus. E eu sou um ex-espírita. Eu frequentava lá no Rio de Janeiro, minha família toda, e hoje está tudo na Igreja Universal. Então, não tem da nossa parte guerra religiosa. Então, eu quero deixar bem claro, como o pastor Paulo Sérgio, né? Eu estou até profetizando, como o vereador Paulo Sérgio assumiu a fé dele, dizendo que hoje ele é um bandista, né? Veio do catolicismo, o meu foi um caminho contrário. Eu era do espiritismo e agora estou na Igreja Universal há muitos anos, e eu estou aqui também professando a minha fé, como o vereador Paulo Sérgio fez. Com todo respeito, a gente se dá bem, não tem nenhuma guerra entre a gente, esse não é o objetivo do projeto, e sim defender a Serra do Japi. Muito bem. Acho que ainda ouviremos a justificativa de voto da vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, em que pese eu acho que tenhamos, dentro da conversa restrita aqui no salão, com as partes aí envolvidas, interessadas, foi uma posição quase que de consenso pelo adiamento do projeto. Eu gostaria de enfatizar, uma vez que todas as pessoas tentaram externar o que levou a esse apoio de adiamento, é no sentido de garantir ao texto desse projeto de lei o seu mérito na questão exclusiva de preservação da serra. E que não se embuta dentro, mesmo que vagamente, conceitos de outras legislações de amparo à proteção e proteção ao animal, ou outras leis que podem estar também restritas ao policiamento florestal. Então, eu acredito que a gente vai chegar a um acordo para que também não tenhamos sugestões de emendas que fiquem impraticáveis. Da mesma forma como se enuncia a restrição de algumas medidas com temor a incêndios, podem surgir outras, aí o elenco vai ficar muito grande. Então, eu estou na defesa de que a gente tenha um projeto de lei, de fato, não passe nenhuma impressão de que estejamos assim excluindo a visitação à serra num caráter religioso e que é fato. Pode não estar no corpo da lei, mas é fato, e a gente tem que aprender a conviver com esses fatos de uma maneira tranquila, dentro de uma cultura de paz. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereadora Marilena Negro. Bom, acho que encerrado esse assunto, espero que a gente realmente desarme os espíritos e que a gente encontre o caminho que seja o melhor para todos, né? Como diz o vereador Bardi, a tolerância significa que eu apenas tolero, mas eu acho que é um termo correto, porque, na realidade, eu acho que, se não tivermos, no mínimo, tolerância, fica difícil a convivência, né? E é isso que acontece em muitos países aí, porque você não tem nem a tolerância da liberdade de culto e de expressão. E, às vezes, tentam
né, nos impingir pechas de todas as maneiras possíveis. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 11.010, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para implantação do projeto de desenvolvimento sustentável da Microbacias 2. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.010, de 2011, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria de Agricultura e Abastecimento para implantação do projeto de desenvolvimento sustentável, o Microbacias 2. 12º item da nossa ordem do dia é a moção de número 184, de 2011, de autoria do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de apoio à decisão do Ministério da Previdência Social de cobrar dos motoristas infratores os benefícios devidos às vítimas de acidentes de trânsito por eles causados. Está em discussão a moção de número 184. Em votação. Eu faço minha culpa aqui, porque realmente ainda acabei não olhando para o lado esquerdo, vereador Bard. Então, antes... Eu faço minha culpa, peço desculpas, mas o painel é aberto e o senhor justifica depois, vereador Bard. Eles são rápidos. A assessoria... Não, o senhor está enganado, vereador Bard. O PSDB jamais foi um partido de direita, e sim de centro-esquerda. Com 13 vereadores votando... Tá, o vereador Fernando Bard ainda não votou. Com 13 vereadores votando sim, um vereador votando não, esta presidência que não vota e um vereador ausente, está aprovada a moção. Para a justificativa de voto na moção, vereador Fernando Manuel Bard. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra para justificar o voto contrário à moção de apoio do vereador Enivaldo. Nós estamos vivendo um momento, do ponto de vista jurídico, extremamente perigoso no nosso país, a ponto de que, para jogar para a torcida, os nossos deputados federais e também os órgãos da última instância de justiça estão simplesmente afrontando todas as bases da nossa Constituição. E vou explicar por quê. 2 motivos que eu vou explicar. Primeiro, na moção de apoio do vereador Val. Estão querendo retirar da Previdência aquilo que é obrigação dela. O sujeito que foi eventualmente atropelado, foi vitimado de um acidente, ele já pagou o benefício que ele vai receber. Até porque já existem os meios para o reembolso. Tanto a ação criminal, quando o atropelamento, o acidente é provocado dolosamente ou por culpa exclusiva do outro cidadão, e civilmente também, ele pode reaver na esfera civil o prejuízo que lhe foi provocado. Aqui estão querendo retirar da Previdência aquilo que é obrigação dela. O sujeito que foi vitimado, ele vai ficar afastado do serviço, vai receber da Previdência e também tem o direito de pleitear juridicamente o ressarcimento dos seus danos. Porque a Previdência quer jogar nas costas do particular aquilo que é obrigação dela. Então, durante o tempo que o cidadão ficar afastado do serviço, o provocador do acidente, ele vai assumir o bis in idem, a dupla punição. Além de sustentar o sujeito, ele ainda vai ter que reparar o dano. Ora, então é o seguinte, eu vou começar a pagar a Previdência para gente que pode me atropelar, e não mais para o INSS. O INSS está querendo aqui se eximir de toda a responsabilidade que tem e da contribuição que ele já recebeu. E a contribuição que já foi paga, então?
o INSS se locupleta indevidamente, então devolve para o cidadão. E se eu nunca precisar do INSS na minha vida, exceto pela aposentadoria, eles vão me devolver o dinheiro quando eu terminar de contribuir? Não. Então, Val, do ponto de vista assim, aparente, o projeto é muito bacana, é muito legal. Olha, vamos transferir para o atropelador, causador do acidente, a responsabilidade, e vamos retirar do governo. Como acontece hoje, e eu vou ter oportunidade mais de falar isso rapidamente, com relação à lei seca. A intolerância completa ao consumo de álcool na direção de um veículo automotor. Nós estamos negando o direito da ampla defesa, o princípio do estado de inocência, e estamos julgando, colocando na baila de novo a discussão da responsabilidade objetiva, em que eu não preciso provar que o sujeito agiu com culpa, basta o resultado naturalístico. Ora, uma pessoa acometida, por exemplo, de labirintite, ela tem a sua coordenação motora afetada e pode parecer que está embriagado. O sujeito que sofre de diabetes tem o hálito, aquele tipo de característica etílica. Vão pensar que ele está embriagado também. Basta a filmagem, basta a testemunha, e nós vamos colocar na baila a responsabilidade objetiva. Então, a pretexto de julgar para a torcida, nós precisamos pensar o seguinte: nós temos uma lei, e nós temos que seguir a lei, que é a Constituição, e estamos afrontando a Constituição. Obrigado, senhor presidente, desculpa a demora. Para a justificativa de voto, o vereador Erivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Eu nem iria usar a palavra devido à hora excessiva e achei que ia ser uma matéria simples. Mas eu escutei atentamente a justificativa de voto do vereador Fernando Bade, mas não me convenci, senhor presidente. Olha, a primeira ação ajuizada diz respeito a um acidente ocorrido em abril de 2008, na rodovia que liga Taquatinga a Brasilândia, no Distrito Federal, ocasião em que, segundo os autos do processo, o réu conduziu o veículo após de ter ingerido bebida alcoólica em alta velocidade, na contramão e fazendo zigue-zagues. O réu colidiu frontalmente com outro veículo, resultando na morte de 5 pessoas em lesões corporais e em outras 3, por conta da pensão de morte gerada pelo acidente. O INSS já gastou de mais de 90 milhões de reais, e aí vai. Senhor presidente, camarada bêbado, mata as pessoas, os aposentados já não têm recurso para a correção de suas aposentadorias, e o INSS fica gastando dinheiro com o infeliz que sai bêbado na rua, matando as pessoas, e as pessoas que morrem depois ficam lá, os seus dependentes, recebendo pensão vitalícia. É nesse sentido. Agora, quando o nobre vereador diz pessoas que serão confundidas, aí realmente tem que ser, cada caso é um caso. Mas nesses casos de inconsequência, é onerado os cofres públicos. E não há dinheiro, não há recurso suficiente, pelo menos o que consta ali nos mostra a realidade dos aposentados, que nunca tem aumento, que vive aí com um salário reduzido, muitos não conseguem comprar remédio, não conseguem viver. Por quê? Porque uma das grandes causas, a mais, de vários erros, de políticas erradas nesse país, é o gasto com dinheiro dos cofres públicos, com pessoas irresponsáveis que ficam onerados lá no cofre, que devia melhorar o salário dos nossos aposentados. Esse é apenas um dos critérios. A matéria é polêmica, mas é o inicial de um mecanismo para procurar moralizar e trazer o recurso a quem deve. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val. Muito bem. Próximo item da nossa ordem do dia, a moção de número 185, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato, de apelo ao governo do Estado e ao governo municipal para a imediata implantação da Lei Federal 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional a todos os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Está em discussão a moção de número 185. Em votação. Vereador Tico. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 185, de autoria do novo vereador Durval Lopes Orlato,
de apelo ao Governo do Estado e ao Governo Municipal para a imediata implantação da Lei Federal 11.738, de 2008, que institui o piso salarial profissional a todos os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora à discussão dos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Nós temos 2 requerimentos na sessão de hoje. Um desses requerimentos é de autoria do vereador Durval Lopes Orlato e o outro é o que já foi aqui comunicado pelo vereador Durval, da vereadora Marilena, de um pedido de licença. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da nobre vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu não pretendo usar a tribuna para falar do pedido de licença, mas é uma questão, como o Durval já antecipou, já existia uma previsão de um afastamento, não do mês todo, mas eu não acho bom me ausentar, faltar das sessões, de forma mesmo com prejuízo, se eu posso dar oportunidade para outro, meu suplente assumir. Então, terei a honra de ser substituída pelo vereador Celso Arantes e também pelo período de recesso, né? Então, eu estarei mais livre, mas também para fazer política. Podem estar certos, senhores vereadores, que não estarei de férias, mas poderei fazer um trabalho mais tranquilo e aqui estará, se tiver alguma sessão extraordinária, o vereador Celso Arantes também estará aqui no mês de janeiro. Obrigada e espero que os vereadores possam aprovar esse pedido. Vereadora, eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Estranharia muito se a senhora não fizesse política, né, vereadora? E também, mesmo já tendo sido aprovado aqui, né, alguns requerimentos da senhora nesse mês, nós vamos aprovar esse também, vereadora. Acho que é justo, né, vereadora? Vamos colocar questão de ordem do pastor Roberto Conde. Só para falar do evento, que dia 28 teremos aqui na Câmara Municipal, às 7h30 da noite, primeiro encontro municipal do PRB. Estamos convidando toda a população para estar presente, aqueles que puderem vir. Eu tenho certeza que vai ser debatidos muitos temas de interesse da cidade de Jundiaí. Estaremos falando do transporte, da saúde, da segurança, de várias questões importantes. Então, você que é filiado do PRB e até você que não é do PRB, mas que gostaria de estar participando desse encontro, eu faço aqui o convite por meio dessa sessão da Câmara Municipal. E quero agradecer ao vereador Júlio César Oliveira, o presidente, que cedeu essa oportunidade para o PRB fazer esse evento na Câmara Municipal. Muito bem, vereador pastor Roberto Conde. Então, continua em discussão os requerimentos ao plenário de número 785 e 786. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os requerimentos de número 785 e 786. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Com 14 dos senhores vereadores presentes, portanto, temos número legal. Vamos passar ao grande expediente. Questão de ordem. Questão de ordem do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, antes de pedir a Vossa Excelência que dispense a minha fala do grande expediente, quero fazer um registro muito importante. Hoje completa
101 anos do pastor, presidente de honra da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Falamos tanto de religião hoje, senhor presidente, que eu não podia deixar de fazer este registro. Pastor Eliseu Queiroz de Souza completa hoje 101 anos, está lá gozando perfeitamente suas faculdades mentais, nos aconselhando, ainda orientando o caminho que deve continuar seguindo a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro do Vianello. Ele sempre diz que o caminho, e nós concordamos com ele, que é Jesus. Então, senhor presidente, queria deixar este registro e, em seguida, lamentar que até agora não foi tomada nenhuma providência em relação ao bairro do Sorocabana. Está lá o aterro, recebi até uma resposta do secretário dizendo que aquilo lá foi um aterro ilícito, mas foi centenas de caminhões e ninguém viu. Vamos ver o que vai fazer para prevenir as enchentes que estão agora. Senhor presidente, por gentileza, gostaria que o senhor retirasse a minha fala do grande expediente. Obrigado, senhor presidente. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Nivaldo Ramos de Freitas, para a dispensa do uso da palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Solicito a Silvermani. dispensa de minha palavra no grande expediente. Já deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Silvermani. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Doca. Solicito Vossa Excelência retire meu nome da lista de presença, por favor. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Doca, para dispensa do uso da palavra. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Peço a Vossa Excelência que também retire meu nome do grande expediente. Dispensado o uso da palavra do vereador Marcelo Gastaldo. Vereador José Galvão também me solicita a dispensa. Também deferido o pedido de Vossa Excelência. Senhor presidente, solicito a dispensa da minha fala no grande expediente, por favor. Atendendo a solicitação verbal do vereador Leandro Palmarini, dispensa o uso da palavra. Vereador Roberto Conde também me solicita a dispensa do uso da palavra. Primeiro vereador inscrito, vereador Fernando Bardi. O senhor tem exatos, vereador, 8 minutos de uso da fala. Muito obrigado, senhor presidente. Eu já até falei demais já na audiência, mas eu pedi para falar no grande expediente para apenas e tão somente registrar a resposta que recebi da Prefeitura Municipal a respeito de duas consultas, dois requerimentos que eu tive a oportunidade de formular, ambos dirigidos à Secretaria Municipal de Transportes. O primeiro deles diz respeito a uma questão que eu venho debatendo nessa casa há muito tempo, que fala a respeito, que aborda a questão das placas toponímicas. Tem ruas na nossa cidade que só tem a placa azul, não tem uma inscrição. A pessoa não consegue chegar lá. E eu recebi como resposta do senhor prefeito que, consoante as informações dos órgãos técnicos competentes, no presente momento não se encontra vigente contratação da espécie. A última empresa contratada para fornecimento e instalação de placas toponímicas, em virtude do convite 769 de 2009, foi Leandro Rui Microempresa, vigorando o contrato até agosto de 2011, no valor de R$ 76.300. Então, isso significa dizer que de agosto para cá não há nenhuma empresa contratada e não adianta a gente aqui fazer denominação de nome de rua porque não vai a placa para a rua. E, em consequência, o correio não vai também, porque se não tem CEP e se não tem nome à rua, o correio não entrega a correspondência. Então, eu vou solicitar, vou indicar ao senhor prefeito que imediatamente contrate uma nova empresa, mas que desta feita tome o cuidado de consignar numa das cláusulas a qualidade do trabalho. A informação do prefeito ainda vem aqui revestida, que as placas foram confeccionadas em aço carbono, até aí tudo bem, aço carbono 1010 e 1020, com pintura eletrostática a pó. Então você pega a placa de carbono e pinta de azul, tá? Porque isso é uma convenção internacional. Texto, nome das ruas, aplicada sobre a placa em vinil autoadesivo, aí que está o erro. Você vai colocar adesivo nas placas. Tem placas em Jundiaí que são centenárias porque elas foram pintadas. E o tempo não se destrói. A ação da chuva e do sol faz descolar. E eu tenho aqui, isso só porque ontem à tarde, inúmeras fotos, tá certo? De placas totalmente danificadas e que os colantes, os adesivos estão caindo. Então eu estou aqui na Rua Manuel Lopes, na Avenida dos Bandeirantes, que é uma das principais da nossa cidade, na Rua Mendes Sá, tá certo? Na Avenida Bartolomeu Bueno de Souza, quer dizer, várias e várias, sem contar, por exemplo, a Cidade Nova, em que ela está largada lá há anos. As placas só estão no azul, quem não sabe o endereço onde chegar, não chega lá. E a próxima informação que eu recebi, também dirigida à Secretaria de Transportes, e eu vou reiterar essa semana, diz respeito aos valores arrecadados no nosso município a título de multa. Eu recebi informação
que o município obteve a seguinte arrecadação referente às multas de trânsito no ano de 2011. De janeiro a setembro foram R$ 5.161.988,17. Senhoras e senhores, foram arrecadados R$ 5.100.000 no período de janeiro a setembro. E continua a informação, que em consonância com o artigo 320 do Código de Trânsito, e esse foi o motivo pelo qual eu efetuei o requerimento, a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito é aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Eu vou formular, como de direito, mais um requerimento, solicitando, e já estou terminando, viu, vereador Ciro? Solicitando que a planilha com a indicação dos custos não seja informada, não seja enviada. Senhor presidente, muito obrigado. O público aqui presente, muito obrigado. Ao próximo orador inscrito aqui, ao vereador Zé Dias, eu gostaria de convidar o nobre companheiro Fernando Bardi para ocupar a presidência, enquanto eu faço uso do grande expediente. Muito bem, vereador Zé Dias, tem a palavra para o grande expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou só apenas aqui fazer uma leitura, senhor presidente, o mais rápido possível, referente à saúde dos idosos. É oportuno, conveniente, é urgente criar um convênio médico que custe menos para os idosos, como cogitam, no momento, as operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Só que em Jundiaí, segundo o censo 2010 do IBGE, quase 50 mil pessoas já passaram dos 59 anos e integram a sofrida legião dos que desembolsam cada vez mais com suas despesas de saúde. Para a grande maioria, trata-se de uma surpresa amarga, a de que, com o passar dos anos, a condições físicas exigem cuidados mais frequentes, que em geral custam acima do que dispõem. E nós sabemos, senhor presidente e vereadores, a outra surpresa amarga também é de que, com a aposentadoria, os ganhos mensais sofrem redução drásticas, mesmo aqueles que continuam a trabalhar depois de aposentados. Ganham muito menos do que ganhavam quando estavam em atividades. E os cargos mais bem remunerados ficam para os profissionais da faixa de 30 a 50 anos. Vão para esta faixa igualmente os trabalhos avulsos que pagam melhor para os velha-guardas, por mais experiências que tenham acumulado, por mais reverência e que mereçam, e sobram as tarefas acessórias, os contratos menos valiosos que eles precisam aceitar para terem receita de que some a da aposentadoria. Então eu quero parabenizar o Jornal Bom Dia por esta matéria, uma matéria importantíssima, que não tenho tempo de falar aqui na tribuna, a totalidade daquela situação que hoje se encontra os aposentados. Mas é um alerta até aos próprios planos de saúde. Hoje, uma pessoa que ganha R$ 545, gente, presta atenção no que eu estou falando, para que ele possa ter um plano de saúde, está na faixa de R$ 500 a R$ 600, um plano de saúde para uma pessoa que está ultrapassando aí os 60 anos de vida. Veja a situação dessas pessoas que trabalharam anos e anos construindo este país. E passando por esta migalha, por esta situação, se compra os medicamentos, com certeza não compram a sua alimentação. Então, quero aqui parabenizar por esta matéria, uma matéria sensacional, trazida junto a este jornal, as condições das pessoas aposentadas com salário mínimo. Hoje é dificilmente viver com R$ 545. Então, por isso,
eu parabenizo. Não vou tomar mais o tempo aqui, porque o último aqui a fazer uso da palavra do grande expediente é o vereador Zé Dias. Mas quero aqui mostrar que hoje, se o governo federal, especialmente o estadual, não estiver atento a esta situação, o que será o futuro deste país. Então, portanto, senhor presidente Fernando Bardi, que está nesse momento na presidência, eu fico muito contente e quero aqui cumprimentar também o nobre vereador Silvio Ormani, que realmente é me deixando só nesta casa, mas é um grande companheiro que o vereador Zé Dias tem aqui na casa. Cumprimento a vereadora Ana Vicentina Tonelli também, que é uma grande companheira, que está aqui até o final desta sessão, prestigiando o vereador e atento nas palavras do vereador Zé Dias. Isso daqui é democracia, gente. Isso daqui é trabalhar e ouvir a população. Enquanto nós estamos trabalhando, desenvolvendo um bom trabalho e ouvindo a população, com certeza a Casas de Lei será muito respeitadíssima e trará a cada uma dessas pessoas que realmente tem, junto ao representante escolhido por vários mandatos, como o vereador Zé Dias mesmo é um deles, como outros nesta casa tem, a gente fica feliz por trabalhar e trabalhar com dignidade. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias nesse final de tarde, 12 horas e 55 minutos. Na verdade, o começo da tarde, né? O final de tarde ela para as 17h55, né, vereador? Mas a gente 17h55. está começando aqui esse início de tarde e com certeza trará para nós também uma grande final de tarde, porque quando a gente agradece a oportunidade de ter uma manhã excelente, com certeza será a tarde todo, o dia todo, com respeito pelo qual nós temos junto aquele lá em cima que nos governam a cada minuto, a cada momento, e portanto eu respeito muito e agradeço a Deus por esta oportunidade nesta casa. E agradecendo a Deus por esta oportunidade, eu quero aqui agradecer cada um dos senhores funcionários, no qual apresentam seus trabalhos com dignidade, seriedade e aquele carinho especial. Portanto, nós hoje desenvolvemos um trabalho, presidente Bardi, nesta casa, por motivo de ter uma equipe. E uma equipe é aquilo que eu falei, são momentos que realmente, às vezes, a gente fala algo que talvez não esteja tão perfeito, mas é de coração aquilo que nós falamos nesta tribuna, é trabalhar para o povo, e do restante nós corrigimos aquilo que realmente nos tocam a cada um. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, senhoras e senhores, não havendo mais vereadores inscritos para o grande expediente, vamos passar ao encerramento. Daí porque solicito aos senhores vereadores presentes que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Pois bem, vamos proclamar então aqui. Com 4 vereadores presentes e 12 deles ausentes, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.